Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada no nosso culto da Igreja Chamar de Itaberaí. Eu tenho certeza que essa mensagem irá abençoar a sua vida. E você também pode estar abençoando outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Amém. Graça e paz. Amém. Uma alegria poder estar aqui nessa noite para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Quando está dando um pouquinho de microfonia quando eu estou falando, e olha que eu não sou muito de falar disso, hein? Todas as vezes que a gente vai compartilhar a palavra de Deus, é uma oportunidade para sermos abençoados. Esse momento da palavra, da adoração, é um momento da gente buscar o nosso milagre, a nossa bênção. Nós vivemos num mundo de necessidades. Enquanto a gente estiver passando aqui nessa terra, vai existir necessidades. Agora, quando nós estivermos no céu, não vai ter necessidade, porque lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter fome, o Senhor vai nos completar em tudo. Agora, nessa vivência que passamos por aqui, tem necessidades, e o Senhor é o nosso provedor, é o Jeová Jirê. Só que a palavra do Senhor fala: pedi, pedi e dar-se-vos-á. É necessário pedir, é necessário também entender quando o Senhor está oferecendo para nós. Um dia Jesus clamou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tivesse cansado era o momento de ir lá. Até hoje está ecoando essa chamada de Jesus. Mas um dia ele falou assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem fome, então parece que isso nos leva a entender que existem momentos que o Senhor dispõe de bênçãos especiais para nós, e nós precisamos tomar posse naquele momento. Então, como o pastor Rafael falou, o Senhor está aqui. Eu creio de todo o meu coração que milagres já aconteceram. Na oração que o pastor Rafael acabou de fazer aqui, oração da campanha, milagres já aconteceram. Você vai testemunhar, porque o nosso Deus é verdadeiro. O tema dessa semana é avançando com fé e esperança. Eu gosto muito de tema, porque a Bíblia é vasta, então tem muita coisa para a gente falar de Deus, e para cada área específica das nossas vidas, existe um conselho da palavra de Deus. Mas hoje o conselho é sobre fé e esperança, mas não é só sobre fé e esperança, também é sobre avançar. Existem pessoas que avançam sem fé e sem esperança, estão avançando, mas sem fé e sem esperança. Mas qual é a fé que é necessária para que você chegue aonde o Senhor quer que você chegue? Qual é a fé que é necessária para que você chegue aonde Deus colocou no seu coração que é para você chegar? E o que é esperança? Você vai ver a Bíblia falando muito sobre Senhor, esperança de Israel, esperança nossa. E você também vai ver a Bíblia falando sobre um tipo de esperança que é o desejo do nosso coração. E tem promessas de Deus específicas para esses desejos, que nós costumamos chamar de sonhos. Então, agora, a pessoa pode ter fé e esperança, fé em Deus e esperança, e decidir não avançar. Está vendo que a necessidade, a fumaça do santo, a fumaça, a necessidade
de que a gente entenda isso. Fé e esperança é uma decisão, é obra do Espírito Santo em nossas vidas, e avançar, quando se tem fé e esperança é mais fácil, mas precisa de uma decisão em avançar. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? O que você veio buscar hoje aqui? O que você está vindo buscar essa semana? Qual é a sua necessidade? Como eu disse, todos nós temos necessidades. Nós não somos autossuficientes. Ainda que você tenha um plano para satisfazer a sua necessidade, mas ela está externa a você. E nós precisamos de Deus para nos levar a essa realização. Tem lá onde o pastor leu Malaquias, mas em Ageu fala sobre o momento que Israel viveu, em que ele tinha as coisas, mas não havia satisfação. Falava, olha, vocês comem, mas não se fartam, não há satisfação. Tudo, não existe uma satisfação plena. Por quê? Porque ainda que tenha as coisas externas e físicas, a nossa satisfação maior está em Deus, quando nós estamos de acordo com a sua vontade. Então, a primeira coisa que nós precisamos definir, para nós avançarmos, é lembrar, aqueles que já sabem o que é fé. A gente poderia falar de vários termos filosóficos do que é fé, ou inventolosófico, que a gente podia inventar também, Mas a Bíblia tem uma definição muito boa, que é lá em Hebreus 11, do que é fé. E se está falando que tudo que Deus manda você fazer, é porque é possível você fazer. Com o auxílio do Espírito Santo é possível. Se o Senhor falar para você, creia, como o pastor Rafael falou, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu espero que a sua resposta seja, eu posso crer. Eu posso crer. O que você precisa? Pastor, mas é difícil. Pastor, mas é improvável. Tudo é possível ao que crê. Você tem a maior arma que alguém pode ter. Você tem a fé num Deus Todo-Poderoso. Então, o que é fé? Ora, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero algumas coisas, você também. E a fé é o fundamento firme. Não tem como dar errado quando está firmado em uma promessa de Deus, firmado na fé. Não tem como. A promessa do Senhor diz: se o Senhor prometeu e você se lança na fé, você está firmado. E quando o pastor Felipe ministrava aqui, essa pregação não tem nada que eu preparei, hein, gente? É tudo pegando dos pastores, o pastor Rafael, o pastor Felipe. E quando o pastor Felipe ministrava aqui, o que ele falou? Aquela canção que é uma canção que mexe com o meu coração. Conquistando o impossível. Tem uma canção da Ludmila Ferber que fala assim, que Deus está contando contigo, Deus está contando com a gente, o céu inteiro se move para ver a gente vencer. Sabe, nós precisamos entender que você tem Deus na sua torcida. Deus está na sua torcida. Então, as coisas vão acontecer sim. E a fé é essa certeza. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Como foi dito, muitas coisas já aconteceram aqui. Muitas coisas já estão liberadas nos céus. Nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos acessar pela fé em nome de Jesus. Enquanto eu estava orando, eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor me capacite a tomar posse daquilo que o Senhor já me deu. A fé é a certeza e a prova das coisas que não se vê. Eu acho lindo lá em Gênesis, quando fala assim que disse Deus, que a terra
faça brotar ervas para os animais comerem, ervas que dê seu fruto e tal, e tal, e tal, uma forma geral fala isso. Aí, um pouquinho na frente fala assim, e as ervas ainda não tinham brotado, porque Deus ainda não tinha feito chover, e um sereno caía sobre a terra e fez as ervas brotar, mas para Deus já estava feito, já estava lá, era uma questão de chegar ao sereno, era a questão da terra ser irrigada. Então, Deus já realizou muitas coisas na sua vida, já está liberado, na minha vida já está liberado no céu. Nós precisamos regar pela fé, crendo no nome de Jesus. Agora, o tema diz, avançando com fé e esperança. Agora eu preciso avançar em direção a quem nós temos o objetivo. O apóstolo Paulo fala sobre o objetivo, uma coisa eu faço, que esquecendo das coisas que para trás fico, avanço para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você vai ver ele falando sobre foco, você vai ver ele falando sobre luta, sobre disciplina. Mas aqui em Hebreus, no versículo 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu vim para o culto e não tiver fé, não estou agradando a Deus. Eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar. No quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. Está escrito opcional? Não. Está escrito necessário. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Vou entrar na presença de Deus agora. A palavra do Senhor diz que Jesus consagrou para nós um novo e vivo caminho para a presença de Deus. E como que eu tenho que chegar lá? É uma decisão me aproximar. Hoje nós viemos aqui para nos aproximar de Deus. Deus está em todo lugar, está conosco, o Espírito Santo está conosco, mas existe um momento que nós nos aproximamos com uma demanda, um pedido, uma necessidade, porque nós vivemos num mundo de necessidades. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Deus existe. E o segundo, e é galardoador dos que o buscam. Você busca Deus, Deus fala assim, você quer me buscar? Você precisa crer que eu existo, e você precisa entender que eu quero abençoar você, porque você me busca. Ah, mas se Deus quiser, não, Deus está falando assim, é princípio, entender que Ele é um Deus abençoador dos que o buscam. Avançando com fé é isso, é entender que eu estou firmado em uma promessa, eu tenho um Deus que me fez a promessa, esse Deus é fiel para cumprir e Ele vai cumprir, não tem como dar errado, se nós nos colocarmos na presença desse Deus, vai dar certo. Agora, e esperança? O que nós podemos falar sobre esperança? O Senhor falou muito forte no meu coração, não sei se foi ontem ou se foi hoje, na leitura do devocional pela manhã, lá em Provérbios, e eu quero que Ele fale com você, na mesma intensidade que Ele falou comigo, talvez maior, que diz assim, versículo 12, Provérbios 23, versículo 12. Nós vamos ler um pouquinho, uma leitura reflexiva, uma aplicação de repente versículo por versículo, mas que você vai aplicar ao seu coração na medida que o Espírito Santo for testificando. A palavra de Deus está sendo liberada para você. Ela é liberada de várias formas. Então não é a palavra do pastor Tiago,
Aqui Deus já começou a fazer desde o início do culto. Desde que chegou lá no estacionamento, Deus já está fazendo. Porque Deus te ama. Ele quer te abençoar. Ele é abençoador. Nós não podemos distorcer o caráter de Deus. Deus é um Deus abençoador. Ele é um Deus justo, que Ele espera de nós conserto nas áreas que nós precisamos consertar. Para quê? Para nos abençoar. O que Deus tem prazer? Em abençoar. O texto diz assim: aplique o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Qual que é as palavras do conhecimento? A Bíblia Sagrada, a voz de um conselheiro fiel. Não retire a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerás. O que tem isso a ver? Tudo que você fizer, eu vou fazer uma aplicação, se você quiser fazer essa aplicação no seu filho, aí é com você. Mas tudo que você for fazer, tem que começar, a Bíblia fala muito sobre isso, sobre no ciclo de tudo que existe, desde o nosso ciclo como ser humano, ao ciclo dos empreendimentos, dos projetos, existe fase etária dos projetos. Tudo existe. Então, você fala assim, eu acho que isso estranho para a gente falar que a gente que é homem, né? Apesar que o povo fala hoje, nós estamos grávidos, né? Eu acho estranho, eu sou antiquado mesmo. Eu acho estranho, eu acho que quem fica grávida é a mulher, mas o povo fala que nós estamos grávidos, beleza. Mas normalmente a pessoa pega e fala o quê? Que ela está grávida de um projeto, de um sonho. Gestação, tá gerando aquele sonho. Depois o sonho nasce. Só que ninguém nasce adulto, a não ser Adão, né? Mas tudo é um projeto, é um crescimento. A Bíblia fala sobre a nação, sobre Israel, fala que o Senhor pegou Israel um bebê e ainda abandonado. A expressão que fala os profetas fala sobre isso. Então, todo projeto que você fizer, talvez Deus está falando para você sobre o projeto, tudo que você iniciar, desde criança, a gente tem que começar com um nível de intensidade, de disciplina, de correção, pontuação. Não espera ser grande para ter disciplina. Tudo que começa, o começo de tudo, deve ser com disciplina. Então, assim, é uma aplicação prática para isso. Filho meu, se o teu coração for sábio, olha o que Deus está falando. Ele manda a gente buscar sabedoria. A gente sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qual que é a sabedoria segundo a Bíblia? É uma sabedoria que confia no Senhor. É uma sabedoria que você se prepara. É uma sabedoria que você espera o melhor das pessoas, mas não confia cegamente em ninguém. Esta é a sabedoria bíblica. É a sabedoria que a pessoa é diligente. É a sabedoria que ela sabe que ela deve se preparar com os cavalos, mas a vitória vem do Senhor. Então, a sabedoria bíblica é esse contexto de firmar nos mandamentos do Senhor. Quando fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu entendo que esse temor de Deus que nós temos que ter no nosso coração, baseado na lei de Deus, tudo que a gente recebe de externo, de entendimento, a gente deve passar por esse filtro do temor de Deus, para aí nós aplicarmos. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas vamos continuar. Se o teu coração for sábio, alegrará-se-á o meu coração. Deus está falando aqui. Deus quer que cada um de nós sejamos sábios. Capacidade para fazer, para agir, para se portar em toda e qualquer situação. Capacidade para agir e para parar. Capacidade para falar e para calar. Sabedoria. Capacidade para ir para o combate ou vencer um combate por meio de conselhos. A Bíblia fala sobre isso, de um homem sábio que livrou uma cidade. Ela diz que o sábio é forte. Então,
Deus nos chama à sabedoria, para nós avançarmos. Nós estamos falando sobre avançar com fé e com esperança. Mas a esperança não pode ser a esperança que eu invento e crio no meu coração. Eu tenho que ter uma esperança em Deus. É por isso que nós estamos caminhando nesse texto aqui. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Olha o que Deus está falando, quando diz assim, ó, o céu inteiro se move para ver a gente vencer. Continua assim, ó. E exultarão, versículo 16, e exultarão as minhas entranhas, quando os teus lábios falarem coisas retas. Gente, Deus está falando algo incrível para nós. Deus está falando assim, quando eu ver vocês falando algo bom, realizando grandes coisas por meio da sabedoria que eu tenho colocado de vocês, dos princípios que eu tenho aplicado para vocês, eu vou aplaudir. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, que ele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus se alegra com o seu sucesso, com o nosso sucesso. Deus se alegra com a nossa satisfação. Deus se alegra com a satisfação das nossas necessidades, porque Ele é um Deus provedor. Deus quer ver você curado. Deus quer ver famílias restauradas. Deus quer ver projetos sendo realizados. Nós precisamos avançar com fé e esperança. Entender que esse Deus, Ele nos projetou, e volta e meia, Ele olha para nós, e Ele diz isso, campeão, vencedor. Ele faz isso, porque Ele chega lá no Gideão, fala assim, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor, Ele trabalha, e Ele diz, Ele libera a palavra nas nossas vidas de vitória. O céu está cantando a nosso respeito. E muitas vezes a gente está ali, será que vai? Será que vai dar certo? Será que vai ser dessa vez? As coisas já estão liberadas no céu. Aí continua. E exultarão as minhas entranhas quando os teus lábios falarem coisas retas. Que é isso? Versículo 17. O teu coração não inveje os pecadores. Nós não quebramos princípios. Os princípios da palavra de Deus é o que norteia nossas vidas. Antes, permanece no temor do Senhor todo dia. Sabe por quê? Versículo seguinte, 18. Porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Não vai ser frustrada a sua esperança. O Senhor está falando, não tem como dar errado. Se seguirmos a sabedoria que o Senhor orienta, se andarmos com fé, nessa certeza, é inevitável a bênção do Senhor. Eu quero encerrar essa palavra lendo um texto. O Ministério de Louvor, se já quiser se posicionar, lendo um texto. No livro de Ezequiel, capítulo 37. Depois, versículo 11. Depois, o texto fala sobre a visão que Ezequiel teve de um vale de ossos secos. Secos. E o Senhor manda Ezequiel liberar palavras contra aquela realidade física. A evidência que ele via era ossos secos. E o Senhor manda ele profetizar
que se estendesse carne, tendões, e que os ossos tornasse a vida. O Senhor, Ele não depende da circunstância, o Senhor não depende do contexto para nos abençoar. O texto do verso 11 em diante diz assim: então disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Agora o Senhor dá uma ordem para Ezequiel, para ele falar, e é a ordem que o Senhor te dá nessa noite e dá para mim, sobre avançar com fé e esperança, sobre acreditar quem é você em Deus e os planos que Deus tem a seu respeito, porque o inimigo pode ter muitos planos ao seu respeito, mas se você está com Jesus, os planos do Senhor não podem ser frustrados, e os planos que vão se realizar são os planos de Deus para a sua vida. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor. O que faz as coisas acontecer não é o que as pessoas falam. O que fazem as coisas acontecer não é os seus medos. O que fazem as coisas acontecer não é as preocupações do seu coração, mas é o que diz o Senhor. Assim diz o Senhor: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, aonde tem morte, aonde não tem mais esperança, aonde a força se foi, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A promessa do Senhor, a terra da promessa. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Deus está dizendo: eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que os meus planos se cumprem, ainda que as situações sejam adversas. Assim diz o Senhor. Quando Deus fala, quando a voz de Deus é liberada, o pastor Felipe falou, uma só palavra que Deus manda. E o Senhor, Ele manda nós liberarmos a palavra profética de vida, a palavra profética de restauração, a palavra profética de reestruturação. E no 14 diz assim: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz isto, diz o Senhor. Aleluia. Deus fará grandes coisas na sua vida. Quero convidá-lo a ficar de pé em nome de Jesus.